Eu sou o João Oliveira Camargo, historiador, autor de um livro, coautor de um segundo livro. Escrevo semanalmente para o jornal Correio de Laranjeiras do Sul e, de fato, tenho várias histórias. Continuo sendo procurado para entrevistas, para declarações, resultado das pesquisas que eu fiz ao longo dos anos. Alguns causos relacionados a Laranjeiras do Sul chegam a parecer engraçados, mas como esse que eu conto, e é real. Se olharmos os mapas mais antigos do estado do Paraná, vamos reparar que existia uma localidade do nosso interior com o nome de Caixa Pregos. Está até no mapa. E estava na boca do povo, embora a gente saiba que mandar alguém para Caixa Prego é algo pejorativo, é algo que não se faz. A confusão aconteceu lá pelo início dos anos 80, quando um cidadão de outra cidade chegou até a prefeitura e falou com a moça da recepção que necessitava falar com o prefeito. A resposta da moça foi de que o prefeito não estava no momento, viria mais tarde. O visitante perguntou se ele havia ido à capital ou outra localidade distante. A moça respondeu: não, ele foi para o Caixa Pregos. Caixa Pregos? Esse local tinha uma propriedade, o prefeito de então tinha uma propriedade rural na localidade. O cidadão visitante ficou, digamos assim, desconfortável e perguntou para a moça: mas você está gozando da minha cara? Está tirando sarro? Diz: não, o prefeito foi para Caixa Pregos. Na terceira resposta de Caixa Pregos, o homem indignado estava pronto para sair. Alguém que acompanhou a conversa desfez todo o problema, ou toda a confusão. Explicou para o visitante que havia um lugar no interior de Laranjeiras do Sul com o nome de Caixa Pregos. Aí ficou tudo resolvido e algum tempo depois a Câmara Municipal aprovou um projeto de lei do próprio Executivo mudando o nome de Caixa Pregos para Erval Grande. Isto aconteceu na Prefeitura de Laranjeiras do Sul. Trabalhei muitos anos em emissoras de rádio, principalmente na Rádio Educadora da minha cidade. Fiquei muito conhecido na época, pois diariamente ocupava os microfones e era a única emissora de rádio da cidade. Eu lembro que na época os avisos eram pagos. Afinal, a emissora precisava de caixa para suas despesas. E ocorreu de um cidadão bem do interior do município vir visitar uma parente doente e hospitalizada na cidade. E havia um horário de avisos. Ele combinou com os familiares que ficaram lá no interior, carneando um porco, que ele viria na cidade, compraria tripas desidratadas que existem nos mercados, para ensacar a linguiça, como se diz, e visitaria a parente doente e mandaria um recado naquele horário de avisos. E para pagar um só aviso, ele não prestou bem atenção e a moça que anotou o recado, da forma que ele pediu, escreveu. E o locutor do horário também acabou lendo. Então ficou mais ou menos assim: atenção, localidade de Escorrega Lavais 1. Familiares do seu João das Couves. O mesmo aviso que a dona Maria dos Anzóis foi operada, está passando bem e as tripas ele manda pelo ônibus das 3. Havia um ônibus que fazia a linha para aquela localidade, até as costas do Rio Piquiri, ida e volta, uma viagem de vinda, outra de volta. E ele queria, num aviso só, avisar que a parente estava bem, depois da cirurgia, e as tripas que ele havia comprado para fazer a linguiça, ele mandava pelo ônibus das 3, porque ele ia pernoitar na cidade. Só que o aviso ficou bastante estranho, hein? Avisando que Dona Maria das Tal lá passa bem, fez a cirurgia, e as tripas seguem pelo ônibus das 3. Bastante estranho, isso aconteceu no meu tempo de rádio educadora. Meu tempo de jovem, no interior de Mangueirinha, havia um local perto de um açude que o pessoal sempre via o tal boitatá. Evitavam de passar pelo local. Logo, uma estrada de rodagem passava ao lado desse açude. E eu estava na casa da minha namorada, hoje minha esposa, há tantos anos,
e saí ao portão perto de 10 da noite para ir para casa. E lá no alto, próximo ao açude, começaram a levantar bolas de fogo do chão, do solo. Até reparamos, a minha namorada estava junto, que uma daquelas enormes bolas de fogo desceu atrás de um rancho de costaneiras, que deu para ver até as frestas de uma costaneira na outra. Aí me aconselharam a não ir para casa, porque passava por aquele local. Eu estava a pé. Dava uns 600 metros da casa da minha namorada. Aí eu fui a pé, vi mais 2 bolas de fogo e nada aconteceu. Aí foi difícil explicar para eles de que aquela bola de fogo, ela é formada por material orgânico que fica apodrecido debaixo do solo, forma um gás e com o tempo ele sai para a superfície da terra. Em contato com oxigênio, ele entra em combustão. Esse é o boitatá que todos nós pensamos, é chamado de fogo-fato e nada mais é que um acontecimento natural que virou lenda, principalmente entre os mais antigos, como lobisomem, mula sem cabeça e outros mais que tanto conhecemos. No meu tempo de escola, eu posso dizer que era bem diferente. Primeiramente, a forma como nós nos comportávamos. Tínhamos que entrar em forma no pátio da escola antes da entrada da aula, cantávamos o hino nacional com os pavilhões já hasteados. Eu quero dizer que alguma coisa ainda era muito positiva, porque, por exemplo, eu fiz até o curso normal regional, então ciências, geografia, história e outras matérias, português, a professora ou professor passava no quadro negro com o giz. E o aluno tinha um caderno de cada matéria, copiava do quadro negro para o caderno e levava para casa para estudar em casa. Só o fato de você copiar determinada matéria, se você prestava atenção, evidentemente que já aprendia alguma coisa, estudando em casa mais um pouco. Hoje mudou para pior, eu quero dizer isso aí. Não existe mais o quadro negro, não existe mais o giz, o aluno não copia mais a matéria. Em outros pontos tivemos avanços consideráveis. Por exemplo, aqui mesmo onde vivemos, temos os cursos à distância, as universidades do ensino à distância, aprovadas inclusive pelo Ministério da Educação. Eu quero dizer que tudo mudou. O aluno hoje muitas vezes não pesquisa na biblioteca determinado trabalho, ele vai direto na internet, onde até já encontra pronto. Então a tecnologia tem seus lados positivos e negativos. Mas também posso dizer que os jovens dificilmente, muito poucos, tinham condições de fazer cursos superiores ou de terceiro grau. Primeiro, devido à distância. No nosso caso, até hoje temos aqui alunos que vão a Guarapuava ou Cascavel em viagens diárias. Outros vão residir em outras cidades para frequentar faculdades lá, desde que as condições financeiras da família assim o permitam. Hoje, nós temos um Unicentro com poucos cursos, é verdade, mas temos a Universidade Federal da Fronteira Sul, que eu posso dizer, até orgulha Laranjeiras do Sul, com diversos cursos, evitando muitas viagens às cidades vizinhas, formando nossos alunos aqui mesmo. E o mais importante é que a Universidade Federal da Fronteira Sul tem participado de muitas atividades do município, sejam seus diretores, sejam até seus alunos. Por exemplo, recentemente tivemos uma reunião para a formação de um Conselho Municipal de Cultura. A Universidade Federal está junto. Então hoje o aluno muitas vezes tem o seu tablet na escola, isso aí facilita muito no trabalho. É muito diferente de antes tempo, na base do giz, e quando até a caneta era colocada num pedaço de madeira e a tinta era um pó que era misturado na própria sala de aula. Não havia nem a esferográfica como temos hoje. Então mudou muito, em muitos casos mudou para melhor.